21 do livro de Mateus diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo achareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor os necessita, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E foram os discípulos e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles seus mantos e fizeram-no assentar sobre eles. E a multidão, que era muito numerosa, estendia seus mantos no caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que o seguia clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e diziam: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Escrito está: A minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes: Da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, e ali se alojou e passou a noite. E pela manhã, voltando para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nada nela a não ser folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E logo se secou a figueira. E vendo isso, os discípulos, maravilhados, diziam: Como se secou logo a figueira? E respondendo, Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E chegando ao templo de Deus, achegaram-se a ele quando estava ensinando os principais, os sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E respondendo Jesus lhes disse: Eu vos perguntarei algo, se má disserdes, também eu lhes direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles então pensaram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos ao povo, porque todos têm a João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele então lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um certo homem tinha 2 filhos, e achegando-se ao primeiro disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E respondendo ele disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se,
e foi. E achegando-se ao outro, disse-lhe da mesma maneira, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois se arrependeram para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um pai de família, o qual plantou uma vinha e circundou-a com cerca, cavou nela um lagar, edificou uma torre, e arredando-a uns lavradores, ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Mas os lavradores, apoderando-se dos servos, a um feriram, e a outro mataram, e a outro apedrejaram. Depois enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram com eles da mesma maneira. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe: Aos maus destruirá miseravelmente, sua vinha arrendará a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem o fruto. Disse-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E ouvindo os principais, os sacerdotes e os fariseus suas parábolas, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, temeram o povo, porque eles o tinham por profeta. O capítulo 21 de Mateus vai falar sobre as palavras que saem com virtude da boca de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém assentado sobre um jumentinho para representar a humildade do Filho de Deus, para que as pessoas pudessem o receber. Mas muitos não o receberam, mesmo ele assentado no jumentinho, porque queriam destruir a unção, a missão de Jesus. Porque quando Jesus, ele se fez humilde, pequeno, servo, para servir, porque ele veio como servo, ele veio servir. Mas muitos odiavam a presença de Jesus por causa da sua autoridade. Quando Jesus faz a limpeza do templo, Jesus diz aos hipócritas, porque eles estavam vendendo diante do templo sagrado, diante do lugar santo, onde Deus mantinha a sua presença, mas eles não aceitavam a repreensão de Jesus. Jesus precisou derrubar aqueles altares de vendas ali no templo sagrado. E muitas vezes as pessoas fazem vendas diante da casa de Deus, fazem comércio, se alimentam daquilo que Deus odeia, que Deus abomina, porque a casa de Deus, ela é santificada para a oração, para o louvor e adoração do seu nome. E onde existe mamon, onde existe a impureza, o Senhor não habita. O Senhor, ele não prospera. O Senhor, ele não progride. Ali habita-se
coisas sacrificadas a ídolos, idolatria. E por isso Jesus repreendeu aqueles que estavam vendendo na casa do seu Pai. E quantas vezes eu e você queremos falar, queremos dizer que o mundo não pode entrar dentro da casa de Deus, porque quando o mundo entra dentro da casa de Deus, não há manifestação do Espírito Santo. E muitos buscam, muitos clamam, muitos pedem a cura, pedem a salvação, a libertação. E onde está a libertação, a cura e a salvação? É onde não habita o pecado. É onde Jesus ensina que o lugar de adoração e oração é sagrado. Não se deve colocar ídolos, imagens. Não se deve colocar o mundo dentro, festas mundanas. Não se deve colocar vendas dentro da igreja, dentro da casa, do templo, da sinagoga. E Jesus ensina isso para os discípulos. Jesus ensina isso para o povo. E muitos ficam odiando Jesus, repreendem Jesus pelo ato de Jesus amar e zelar a casa de Deus, a casa do Pai. E quando os fariseus, escribas, conhecedores da lei, da palavra, porque a palavra ela mata, mas o Espírito vivifica, então se você não se alimenta da palavra, o Espírito não flui, não gera frutos, não adianta você orar, falar em línguas. Porque o Espírito é o que vivifica as nossas vidas. Porque nós somos seres espirituais vivendo no mundo carnal. Nós somos espirituais vivendo dentro de um corpo. E esse corpo precisa ser produzido frutos. Mas para que sejam produzidos frutos é necessária a cura da alma. É necessária a libertação. É necessário que o nosso coração esteja preparado para receber a palavra de Deus que transforma, que vivifica. E por isso muitos ali não podiam ouvir. Muitos ali estavam cegos. Muitos ali rejeitavam a posição e a postura de Jesus diante da casa de Deus. E Jesus, para explicar a eles o que estava acontecendo, Jesus fala uma palavra sobre os agricultores. Porque os lavradores, para receber os seus frutos, precisa chegar o tempo da frutificação, da colheita. E muitos lavradores, apoderando-se dos servos, feriram e mataram, apedrejaram. Os lavradores aqui falam sobre os líderes religiosos. E os servos falam sobre os profetas. E muitos líderes religiosos atacam os profetas, apedrejam os profetas, difamam os profetas, matam os profetas. Por quê? Porque eles querem dominar. Porque eles querem o poder. E o poder é dado somente ao filho, ao herdeiro. E quem é o filho? É aquele que aceita Cristo. É aquele que aceita Jesus. E quando as pessoas entendem quem é o herdeiro, elas querem matar o herdeiro. Eles ferem, matam os profetas. Eles ferem e matam os herdeiros de Deus, os filhos de Deus. E por isso nós temos que entender. Por isso nós temos que edificar a nossa vida na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e entender o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Porque muitos deles que dizem que cumprem as Escrituras não revelam o amor dentro dos corações. Que possamos nos alimentar dessa palavra, que possamos gerar frutos de abundância em nossas vidas e que nós possamos olhar para o nosso Criador e crer que Ele cuidará de todas as coisas para nós. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará.